Olá pessoal, Daniel Alto, professor de filosofia de vocês, e hoje a gente vai dar uma breve revisada, uma olhada aí nos assuntos que a gente tem durante todo esse período a gente estudou, tá? E que está disponível lá no Google Class de vocês, cada um deles com todo o conteúdo para vocês estarem revisando, tá? Revisitando e se preparando cada vez mais, tá? Então vamos lá, a gente iniciou falando sobre ética e moral, tá certo? Lá vai ter todo o conteúdo relacionado a isso, tem videoaula gravada lá sobre isso também. Mas o que acontece? O que eu vou querer que vocês se atentem, tá certo? É na diferenciação e na atribuição da ética e da moral no dia a dia de vocês. Então, situações, né, morais e amorais, situações éticas e antiéticas, tá certo? Então, quando forem fazer essa, revisitar, no caso, esse assunto lá, vocês estejam preparados para dar essa, digamos que, associação, tá certo? Associar isso ao seu dia a dia. Façam dessa maneira, que dessa maneira que vocês vão ver no dia a dia de vocês a diferença, tá certo? Situações éticas, antiéticas, moral e amoral. Tudo lá está disponível, então deem essa revisitada lá, tá? A gente seguiu falando aí sobre ciência e tecnologia. Lembrando que quando a gente fala desse assunto em aspectos da filosofia, a gente tem que olhar com um olhar crítico, tá certo? Não estudar a ciência e a evolução dela como ciência e como apenas a sua efetividade, tá? E sua evolução. Não, a gente vai olhar se ela está evoluindo para um melhoramento, tá? Do dia a dia do homem, tá certo? Então a ciência ela tem que evoluir. No caso, quando a ciência evolui, a gente vai ter uma evolução tecnológica a seguir, né? Que vem a partir disso. E essa evolução tecnológica ela tem que servir de ferramenta de melhoria para o dia a dia do homem. Para a filosofia, se a evolução tecnológica e científica não estiver trazendo um melhoramento e uma facilidade na vida do homem, do ser humano, então de nada ela serve, tá certo? Então aí já entra aquelas questões da acessibilidade, se todo mundo vai ter acesso, tá? Quem não vai ter, se não vai criar uma elitização, tá certo? Na sociedade, mais do que já tem. Então, o olhar da filosofia tem que ser partindo disso, tá? Olhando aí em questão de ciência e tecnologia. E a gente entra aqui para filosofia e saúde, vimos mais recentemente aí, que vem ligado de forma direta a isso aqui, e quando a gente tem nos primórdios da filosofia, os primeiros pensamentos em torno da melhoria de vida do homem, começa-se ali a haver padrões, tá certo, que trazem uma melhoria de vida para o homem, e a filosofia começa, os filósofos, no caso daquela época, que também estavam atentos a esses padrões que melhoravam a vida do homem, tá certo? Faz com que haja um engajamento do pensamento. Como isso? A gente teria ali o homem que melhorava o seu cognitivo, que procurava estar sempre em debates. Eu estou falando da filosofia primitiva, eu estou falando da antiguidade, tá? Então, quando a gente fala desse período, a gente tem uma separação da saúde mental e da saúde física. Então, principalmente ali na Grécia, que é onde se inicia ali os primeiros pensamentos em torno da filosofia, vai haver meio que uma separação aí, tá? Não proposital, é bem natural. A filosofia vem trazer o pensamento, a criticidade, a discussão em torno das coisas, tá certo? E ela olha, sim, para esse melhoramento da vida do homem a partir de padrões que melhoram a saúde dele. Que padrões são esses? Alguns hábitos físicos, tá? Que traziam melhorias ou não, alguns hábitos alimentares que traziam melhorias ou não. Então eles olham através disso e conseguem categorizar o que faria bem, o que faria mal, e a gente tem aí os primeiros passos do que se tornou séculos à frente a medicina, tá certo? E que vai realmente enquadrar, né, e trazer tudo que engloba na melhoria da saúde, da qualidade de vida do homem. Então a filosofia, desde já, os seus primórdios, ela olhava para isso, tá? Ela começa, tem que se pensar que a filosofia ela surge com a necessidade de discutir, tá? O homem e o seu meio, tá certo? E para isso o homem ele tem que estar saudável. Então a filosofia ela olhava por esse lado também, saúde mental e física, tá? Então a gente vai seguindo aqui para conhecimento. E aí a gente tem esse assunto o último aqui, que foi, ele permeia todos os outros, né? Porque se todos os outros trazem um conhecimento de alguma forma,
quando a gente vem olhar aqui conhecimento através da filosofia, a gente vem olhar os padrões, né? Como se padroniza, como se caracteriza alguns conhecimentos, tá certo? O conhecimento do senso comum, o conhecimento científico, o conhecimento até filosófico, tá? Então, é categorizá-los e analisá-los, tá? O conhecimento mítico, hoje em dia ele não faz tanto sentido mais para algumas pessoas, mas para outras ainda faz, tá? Mas na antiguidade, quando era base para todo mundo o conhecimento mítico, ninguém questionava tanto esse conhecimento. Hoje a gente, por ter outros conhecimentos, o científico principalmente, a gente olha para eles com um olhar já diferente, tá certo? Então, a filosofia ela vem olhar esses conhecimentos, tá certo? E pensar através deles, tá? Peraí, hoje a gente vem e fala que o conhecimento mítico é um conhecimento muito fora da caixa, muito fantasioso. Ok, mas ele é resposta de uma época e de um povo daquela época, tá certo? E de um conhecimento daquela época, de uma noção de mundo daquela época, tá? Então, não é julgar, é apenas analisar. E através disso a gente vai ter aí uma expansão dos conhecimentos, olhando sempre de forma crítica, tá certo? Crítica que eu digo, não criticar a coisa, e sim analisar, colocar ela no tempo dela e analisar através disso, tá? Isso é um exercício do pensamento filosófico, tá? Então, aqui a gente teve um pequeno resumo aqui dos assuntos que a gente viu, até acontecer as atividades que vão acontecer. E eu espero que vocês tenham dado para dar uma clareada. Tem lá no Google Class todo esse material, tá certo? Mais aprofundado. E revisitem lá, deem uma olhada e qualquer coisa a gente está à disposição. Valeu!